De evitá-los treinando o seu pessoal. Entre em contato com a Total Safety, não é, Mariane? Nós oferecemos, então, treinamentos de segurança de acordo com o local e atividade que seu funcionário esteja trabalhando, né? Também temos equipamentos de medição para ruído, temperatura, calor, produtos químicos de acordo com também a sua atividade. Entre em contato com a Total Safety. Qual o telefone, Mariane? 3714-7057. Estamos aqui na Rua Cis, 750, sala 202. Gravou? Total Safety, aqui no Guia de Negócios. Mariane, quem anuncia? Vende assessoria e treinamentos. Olá, bom dia. Está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta segunda-feira, dia 25 de agosto de 2014. Bem-vindo à TV Poços. Estamos iniciando mais uma semana que desejamos seja coroada de sucesso, próspera e que você consiga conquistar seus objetivos traçados para esses próximos dias. Hoje é o dia do soldado, dia do feirante, dia da legalidade no calendário oficial brasileiro e dia nacional da educação infantil. Ou seja, um dia também importante para se comemorar e algumas classes aí têm aí a sua data comemorativa. Você é convidado a participar desde já desta edição, ligando, fazendo suas perguntas e também pela internet. Eu vou apresentar hoje o nosso entrevistado para você ver qual é o assunto e preparar a sua pergunta. O doutor Amaury Barreiro, ele é hematologista e também é diretor do Instituto de Oncohematologia. Tudo bom, doutor? Como vai? Tudo bom bem, dia. bom dia a todos. Estamos aqui para tentar dar uma palavrinha a respeito da hematologia. Vamos ver o que nós podemos ajudar essa população. Satisfação tê-lo aqui, é realmente importante, um assunto que pode despertar interesse de algumas pessoas. Você então faça a sua pergunta, o nosso telefone 3721-6955, 3721-6955, na rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas, esta é a nossa página. Você dá um curtir neste endereço e participa também, manda aí a sua mensagem, a sua pergunta. Agora eu apresento o Hélio Scalvi, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fábio Zambrano, bom dia, doutor Amaury, bom dia você de casa, nessa segunda-feira ligado aqui à TV Poços para assistir mais um Jornal do Sul de Minas. O tema é bastante interessante e eu queria pedir licença para você, Fábio Zambrano, para mandar um grande abraço logo no início aqui. Pode. Ontem aconteceu a eleição na Associação Atlética Banco do Brasil e meu filho, Rodrigo Fernandes Diniz Scalvi, foi eleito presidente, né? Eu queria pedir até para o Lucas, se ele puder colocar ali o atual presidente Sebastião Sanjacro, meu filho Rodrigo, o Eduardo Almeida, que foi eleito tesoureiro, e meu genro Roger Guimarães, que é o vice-presidente eleito, né, uma chapa, uma festa bonita lá, ali com o ex-presidente Aldinho, do Banco do Brasil, que foi ex-presidente lá por vários anos, né? E pode ir passando aí, essas são algumas instalações, um lugar muito bonito, viu, Zambrano? Fazia tempo que eu não ia lá, muita gente presente, quase 140 pessoas. Depois ali a família Scalvi reunida ali, junto com o Rodrigo, para dar um abraço a ele. E aí o pessoal da cozinha fizeram um almoço fantástico lá, viu? A gente que quase não gosta, olha aí, um frango ao molho pardo aí, ó, salada,
a coisinha, só coisa leve lá, costelinha, costela de boi. Essa então é levíssima. É levíssima. Agora, como é que é o negócio? Aí, o presidente é o filho e o vice-presidente é o genro? É o genro, é. Aí meu filho é a namorada dele, a Cíntia, e o Sebastião Zanjacobi e a esposa dele que tem o nome da sua mãe, Dona Irani. Ah, legal. Olha lá. Então eu queria mandar um grande abraço, desejar sucesso a ele, né? E ele só tirar uma dúvida, o filho é o presidente e o genro é o vice-presidente? Genro é o vice-presidente, exatamente. Queria aproveitar e falei que eu ia mandar um abraço para ele aqui, o Sebastião Zanjacobi, que é presidente lá do bairro Bortolã, da SAAB lá, né? E sua simpática esposa Dona Irani, o Aldinho, o Aparecido, e lembrar aqui do saudoso Sandi, né, que foi presidente da ABB na época da construção lá. Então um grande abraço, né, e a saudade do Sandi, que deixou um grande legado aí. Desculpa, é brincadeira, obviamente. Sim. Brincadeira, né? Um abraço aí aos pessoal, novos diretores, e tomara que aquele espaço realmente tenha cada vez uma melhor utilização, um melhor aproveitamento daquele espaço, que pode ser também útil à comunidade. Vamos começar então conversando aqui com o doutor. Doutor, é o seguinte, eu quero entender por que a leucemia, né, que é um tipo de célula cancerígena que atua no organismo, ela tem uma incidência, pelo menos é a observação de leigo, né? Tem uma maior incidência em crianças. Bom, na verdade... É isso mesmo? Então, são vários tipos de leucemia. Certo. Né? E tem alguns tipos que realmente acometem mais a idade infantil, né? Porque nós temos, na verdade, dois tipos de leucemia. Nós temos as leucemias agudas e as leucemias crônicas. As leucemias agudas, nós temos dois tipos de leucemias agudas. A leucemia linfóide aguda e a leucemia mieloide aguda. Na mesma proporção, as leucemias crônicas, nós temos as leucemias mieloides crônicas e as leucemias linfóides crônicas, dependendo do tipo celular que acomete essa patologia, esse tipo de câncer, né, na verdade. Então, a leucemia linfóide aguda, ou seja, um desses subtipos, um desses quatro, é que mais acomete a criança na idade entre 2 e 9 anos. Então, a linfóide aguda. Isso, linfóide aguda. E é interessante que é uma leucemia linfóide aguda muito estudada na infância, muito estudada nas crianças, e hoje, graças a Deus, nós temos uma chance de cura enorme desse tipo de leucemia. Chega a níveis americanos, por exemplo, de 99% de cura. Que beleza. Quer dizer, é uma maravilha. Hoje falar uma coisa dessa até parece brincadeira, mas é preferível você ter uma leucemia linfóide aguda nessa faixa etária entre 2 e 9 anos do que ter outro tipo de doença, que é mais fácil de curar, né? E inclusive nós temos aí alguns exemplos. O menino lá do vôlei, que foi capitão da seleção de vôlei, teve uma leucemia na infância, numa época muito remota, e curou. Mas hoje mais de 90% desse tipo de leucemia nós conseguimos curar. Então é um tipo de leucemia, esse é mais comum em criança. Já os outros tipos, a mieloide aguda é mais comum em adulto, e as crônicas é mais comum na idade mais velhos, em pessoas mais idosas, né? A crônica não cura isso? Então, na verdade, esse crônico agudo, no caso da leucemia, ele está mais relacionado com o tipo celular. Se é um tipo... Uma abordagem do câncer, isso, né? Se é mais rápido, mais devastador? Não é. É maturidade da célula. A célula mais jovem, a célula mais bebezinho, vamos dizer assim, seria as agudas. A célula mais madura seria a dos tipos mais crônicos, né? Então, o agudo, mas o agudo realmente ele tem relação com essa questão de ser mais rápida, mais grave, que leva mais à morte, vamos dizer assim, né? Principalmente a mieloide aguda, né? A mieloide aguda, porque a linfóide aguda, eu acabei de dizer, ela tem um prognóstico até bom, vamos dizer assim, né? Doutor, esse tipo de câncer, ele se manifesta através da geração pela medula, não é isso? Das células cancerígenas isso. Pela medula. Na verdade, todos os cânceres são doenças genéticas. Então, é uma alteração lá no gene, que a pessoa nasce com aquela tendência, vamos dizer assim, a gente não consegue descobrir quem tem a alteração genética ou não, e depois, à medida que passa um tempo, com as situações que ocorrem durante a vida, por exemplo, se nós falarmos hoje de câncer de pulmão, vamos lembrar do cigarro, que é o causador maior disso. Então, com isso, há uma liberação, uma alteração naquele gene e desencadeia o processo de câncer. A leucemia não é diferente, é a mesma coisa. Uma alteração genética, através das coisas do meio ambiente, a criança ou o adulto desencadeia o processo de diferenciação. Porque a célula ela nasce, cresce e morre, igual o adulto, né? Igual a pessoa humana, por exemplo. Então, a célula ela é jovem, depois vai ficando adulta e depois morre. Num período disso, ela pode haver alterações e aí desencadeia o processo de leucemia.
É só fazer mais uma pergunta, só para a gente dar continuidade no assunto. Depois o Hélio tem umas outras perguntas aqui muito interessantes a respeito da tecnologia genética também, de conservação e tudo mais. Agora, doutor, qual assim, que eu acho muito importante destacar, principalmente se tratando de questões relacionadas a doenças infantis, e isso gera não só toda uma questão na vida da criança, mas também dos pais, né? Quais são os pontos mais fáceis de identificação de uma possível doença no sangue para a criança? Principalmente nessa idade que o senhor falou. É só lembrando que, inclusive, hematologia, né? Hemato vem de aemos, que é hemos, né? Quer dizer, na verdade é sangue, e logia, estudo, né? Então o hematologista é aquele que estuda as doenças do sangue. Certo. Né? Porque nós estamos falando aqui de leucemia, que é uma doença do sangue, um câncer no sangue. É uma das doenças. Isso, mas nós tratamos, eu gosto de frisar isso, porque coitados dos meus doentes, às vezes eles chegam no consultório, era tratamento do câncer, ele entra e não é nada, doutor, eu estava até suando ali fora, porque eu achei que eu estava com câncer. Não, você não tem câncer, você tem um outro tipo de doença. Porque nós tratamos também de alterações da coagulação, as anemias, que são vários tipos de anemias, inclusive a leucemia. Vamos falar disso cursar também. com uma anemia, né? Mas anemia mononucleose, eu anotei aqui porque eu tive. Isso, mononucleose também vai com o hematologista para ver a parte do sangue. Então são várias doenças, então toda vez que você pedirem para você procurar um hematologista, não pense que você já tem um câncer, não. Já não vai tremendo, não. Pode ir tranquilo. Tem tranquilo. Mas em relação à sintomatologia, então são diversas sintomatologias. Falando em leucemia, o que chama mais atenção e a gente tem que ficar preocupado, a família preocupada, é quando a criança começa a decair o estado geral muito grande, muito grave. A criança está indo muito bem, de repente ela começa a ter um quadro de apatia, não quer mais brincar, a criança fica apática, começa a ficar meio branquinha, anêmica, a mãe sempre sabe disso, nossa, meu filho está anêmico, de repente começa com uma febre e aí nós vamos descobrir, ela acaba sendo um quadro mais grave, do tipo de uma leucemia. Mas manchas no corpo, não? Manchas no corpo também, porque, na verdade, como nós temos alterações na medula, porque o que acontece? Na medula existe uma transformação. As células do câncer, as células da leucemia, elas invadem as outras células. É o que o povo mais comumente fala, que os glóbulos brancos comem os vermelhos. Na verdade, não é que acaba sendo devorado, vamos dizer assim. Na verdade, é que é um compartimento. A medula é um compartimento. Se eu estou substituindo ele por células brancas, as outras estão caindo, então caem os glóbulos vermelhos e caem as plaquetas. Consequentemente, nós vamos ter problemas relacionados aos glóbulos vermelhos, que seria anemia, apatia, a criança fica não consegue mais brincar. E em relação aos glóbulos brancos, que são a defesa, começa a ter infecção, começa a ter febre, e aí começa a ter também diminuição das plaquetas, começa a ter manchas, porque a plaqueta baixa, a plaqueta é responsável por problemas nas coagulações, então acaba tendo todos esses sintomas relacionados a essas três tipos celulares que nós temos na medula. Né? Doutor Mauri, deixa eu fazer uma pergunta relacionada às condições externas que conduzem a doenças cancerígenas. Né? Me parece que no passado nós não tínhamos, não sei se é a impressão leiga minha, mas me parece que o câncer é uma doença ligada ao mundo moderno. Porque antigamente não se tinha tanta notícia dos níveis de câncer que nós temos hoje, a quantidade de pessoas que estão acometidas dessa doença, né? O senhor tem alguma informação relacionada com a influência do meio ambiente, com a influência da vida moderna, do estresse, da correria? Da alimentação? Enfim, porque o cigarro ele foi muito mais usado no passado, né? A gente não tinha tanta notícia de câncer de pulmão, pelo menos no meu entendimento. O senhor tem alguma notícia para a gente a respeito disso? Então, na verdade, a gente nós temos que olhar por alguns prismas aí, né? Alguns tipos de câncer estão relacionados, sim, à sociedade, alguns tipos de câncer estão relacionados à própria alimentação, alguns tipos de câncer estão relacionados à promiscuidade, vamos dizer assim. Então, várias coisas. E uma das coisas que com a própria evolução vão acometendo mais os tipos de câncer, por exemplo, a AIDS, né, que foi aí, que nos anos 80, 90, aí debilita o organismo, né? Diminui a imunidade do organismo e o câncer invade. Porque, na verdade, é uma guerra que existe dentro do organismo, entre as células que defendem a imunidade e as células que atacam, que é a célula do câncer. Essa briga, se você está bem, é porque sua imunidade está melhor do que suas alterações que podem levar a câncer. Quando ocorre essa diferenciação, você acaba tendo câncer. E o que acontece? O câncer é uma doença de pessoas de mais idade. Então, se nós ficarmos mais velhos, e parece que a tendência do mundo é aumentar isso,
com certeza nós vamos ter mais cânceres ainda. Então, tem um lado de, à medida que for aumentando a vida do ser humano, nós vamos ter mais câncer, mas existe o lado da sociedade que mudou e mudou também o perfil do câncer. Isso é uma realidade, sim. E os fatores emocionais, que são muito relacionados com também o surgimento do câncer, né? Muitas vezes as pessoas entram em depressão ou estão passando por uma grande perda de um ente querido, e isso pode, de alguma forma, dar o start para que a doença se manifeste? Com certeza. No caso, seria uma doença psicossomática, né? Isso, com certeza. Essa é uma das coisas que nós realmente vemos isso, e você vê claramente na vida. Se você já teve, eu, por exemplo, não tenho pai nem mãe, e na verdade os dois morreram com diferença de 1 ano, apesar de já da certa idade, mas existe sim o fator emocional, existe o fator psicológico, porque nós sabemos que o sistema imunológico, como eu estava acabando de dizer, ele é regulado pela parte emocional também. Por isso que as pessoas emocionalmente abaladas têm mais doença, realmente tem, inclusive o câncer, né? Porque você tira aquela defesa do organismo, então você propicia essas células do câncer invadir. Então essa é uma teoria que não é só teoria não, existe mesmo na prática. Comprovado. Comprovadamente. Então você, é lógico, falar para a pessoa, você vai ficar bem, você está emocionalmente bem. Às vezes é difícil com todos os percalços que nós passamos na vida, mas emocionalmente, se nós controlarmos a emoção, nós conseguimos melhorar isso. O que eu vi muito nisso foi em questão da AIDS. Na época que começou a AIDS, eu fui um dos pioneiros aqui em Poços de Caldas a tratar dessa doença, que é uma doença de cunho imunológico. O que acontecia? Aqueles doentes que assimilavam mais a AIDS, que assimilavam a doença e ficavam emocionalmente bem, viviam mais, os outros logo morriam. Isso é um fator interessante. Ok. A gente vai fazer um breve intervalo e queremos a sua participação. O nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Estamos falando aí a respeito das doenças do sangue, né, com especialista, com hematologista, doutora Mauri Barreiro. Essa é a sua oportunidade de tirar alguma dúvida relacionada a esse assunto. E você pode participar também pela rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e mande a sua participação. O intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. O melhor da festa é não se preocupar com ela. São mais de 20 anos de experiência em organização e gerenciamento de festas, coffee breaks, aniversários de 15 anos, casamentos, bodas, palestras, festas infantis, formaturas e eventos empresariais. Salões com ar-condicionado e acústica e um serviço completo de buffet. Tear Maison. A festa é sua, o trabalho é nosso. Acesse www.ta.com.br. Rua Paraíba 256 Centro, 35-3721-7759. A sustentabilidade é a palavra de ordem e a economia nos materiais usados nas obras vem junto. Não desperdice ferro e aço na sua construção. Conheça os produtos e serviços da Pamafer. O aço com padrão internacional de qualidade da ArcelorMittal. E o corte-dobra da Pamafer, que oferece uma economia de cerca de 20% na sua obra.
Você economiza nas compras de materiais e com os pedreiros. Produza mais com menos tempo e menos dinheiro com a Pamafer. 37141230. No Dia dos Pais, lembre-se de quem nunca esqueceu de você. Dê um presente da Opção Moda Masculina. Camisas diferenciadas, camisetas polo, sapatos, ternos e kits exclusivos. A Opção Moda Masculina tem facilidade no pagamento, oferecendo crediário próprio e cartões em até 6 vezes sem juros. Dia dos Pais, Opção Moda Masculina, em Poços de Caldas e Campestre. Dr. Clóvis Marcaça, com seus 20 anos de experiência em implantes dentários, por favor nos fale a respeito do resultado final. Os principais objetivos são restabelecer a função mastigatória e resgatar a autoestima. Mairink Marcaça Implantes Dentários. 20 anos implantando sorrisos. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu tô falando do café Evoluto. O café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É cultivado com dedicação por quem realmente entende de café. E produzido com o mais alto padrão de qualidade. Descubra você também o sabor do café Evoluto. Café Evoluto. O café gostoso por natureza. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, ao vivo agora na parte da manhã. À tarde tem a reapresentação durante este período eleitoral. As reapresentações do Jornal do Sul de Minas são na parte da tarde, às 15 horas. Hoje estamos entrevistando o Dr. Amaury Barreiro. Ele é hematologista, estamos falando a respeito de doenças do sangue. No primeiro bloco eu fiz uma sequência de perguntas aí a respeito da leucemia. E ele nos trouxe a grata notícia, a grata surpresa de que hoje em dia, na medicina internacional principalmente, brasileira também, há aí uma possibilidade de 99% de chances de cura, principalmente em leucemias em crianças. Doutor, como é o tratamento feito para obter esse sucesso? É quimioterapia? Como é que é? Então, no caso específico da leucemia linfóide aguda, é quimioterapia, exclusivamente quimioterapia. Então, a criança faz uma quimioterapia. E só a quimioterapia já... Exatamente. É um tratamento prolongado, em torno de 2 anos de tratamento, mas realmente a chance de cura é muito grande, né? Nós falamos em 99, os americanos estão atingindo essa meta. Nós também no Brasil, com certeza, chegamos a 90%, 80%, 90%. Então, as chances são muito grandes nesse tipo específico de leucemia. Se nós virarmos a seta para o lado da leucemia mieloide aguda, já os índices são desastrosos, né? Desastrosos. Coisas de 40%, 50%. As melhores chances no mundo. Então, cai drasticamente. Cai muito. Então, a leucemia linfóide aguda em criança, um prognóstico é bom. Já as leucemias crônicas muda tudo, né? Porque a doença mais de idosos, são mais lentas a progressão dela. Tem um tipo de leucemia, por exemplo, a leucemia linfóide crônica, que ela acomete mais pessoas da idade já de 60, 70 anos. E às vezes o prognóstico é tão bom que é melhor, às vezes, nem tratarmos no início, deixarmos a evolução da doença. Então, há muitas pessoas, e fica até difícil para mim, às vezes, falar para o paciente, você tem uma leucemia, mas nós vamos segurar, não vamos tratar, não. Quer dizer, mas existe até esse tipo de observação só no caso. Então, é variável hoje, o termo leucemia antigamente assustava muito, né? Hoje a gente tem que ver que tipo que é e como é que vamos tratar. Mas nesse tipo específico é quimioterapia. E quando é aqueles casos conhecidos que a gente já viu até campanhas aí, em redes sociais e tudo mais, para transplante de medula? Isso. Na leucemia linfóide aguda que eu falei, raramente se vai para um transplante de medula, mas também vai nos casos mais graves que não consegue ver quimioterapia. Agora, as leucemias mieloide aguda, por exemplo, já existe no tratamento em si, uma primeira tratamento com químio e depois a consolidação, que a gente fala para terminar o tratamento da doença, um transplante. Então, a leucemia mieloide aguda já vai mais para o transplante. E lembrando que nós nem começamos a falar de linfomas, que nós vamos falar também vamos falar. Criança, né? E linfoma é importante a gente falar, porque linfoma dá para você ter uma Então já fala aí, doutor, o Hélio também então, se interessa por isso. Então vamos lá. Assunto. Então uma das coisas que acometem também mais criança e também adultos,
que hoje é a doença da moda, né? Foi a doença da nossa candidata à presidência de novo, né? A Dilma, ela teve um linfoma. E também o ator, Janequine, né? O Janequine também teve um linfoma. Então, o linfoma é um outro tipo de neoplasia, de câncer. É também da esfera do hematologista, porque ela, apesar de ser que a gente fala em hematologia como câncer líquido, e os oncologistas como câncer de massas mesmo, né? Mas o linfoma, apesar de ser linfonoda, aquelas ínguas que dão no pescoço, embaixo das axilas, mas é uma doença que partiu de uma célula do sangue que chama linfócito. Então, os hematologistas que tratam os linfomas também. Há uma briga entre hematologistas para ver quem trata. São nos gânglios, né? Nos gânglios, então. Então, é muito importante que as mães observem bem nas crianças aquelas ínguas que dão, geralmente na região cervical, na região do pescoço, né? Mas lembrar que qualquer infecção nessa região ou inflamação, ela pode levar a um gânglio, porque gânglio nada mais é do que a defesa do organismo. Se deslocam para aqueles locais células de defesa do organismo. Então forma aquelas ínguas. Então ter uma íngua não quer dizer que está com câncer, mas uma íngua que começa a crescer, que não para de crescer, que começa a dar outros sintomas de febre, náusea, vômito. E dói de apertar? E às vezes a dolorosa é melhor, que é mais processo inflamatório. As que não dói, movimenta, e principalmente as que crescem. Então, de um mês para o outro, a mãe observa que a criança, a íngua cresceu, né? Então, é um chamativo para levar para o médico, para observar, e se esse gânglio tiver mais que 2 centímetros, nós, hematologistas, optamos por tirá-lo. Então, é importante essa dica para as mães, observar as crianças nesse caso, falando em criança, mas o adulto segue o mesmo exemplo, né? Doutor Maurício, deixa eu trazer o assunto um pouco para o SUS, para o Serviço Único de Saúde no nosso país. Certo. Tem um exame chamado tomografia por emissão de pósitrons, que é feito no Brasil, até há pouco tempo atrás, era feito para 3 tipos de tumores, né? O tumor pulmonal para células não pequenas, o linfoma e câncer coloretal. Certo. Agora, em janeiro, entrou em operação a portaria que amplia para 8, né, esse tipo de serviço. Né? Nódulo pulmonar solitário, câncer de mama metatrástico, câncer de cabeça e pescoço, melanoma e câncer de esôfago. Isso. Como é que está hoje o nosso Serviço Único de Saúde? Existe um bom apoio para os doentes? O atendimento é satisfatório? Como é que o senhor vê isso? Então, eu vejo o seguinte, esse exame que você falou é o que todo mundo conhece, é o PET scan, né? O PET scan. Exato. Esse exame é um exame caro, né? Porque ainda as técnicas são muito caras. É um excelente exame para nós fazermos em determinadas circunstâncias. Não é um exame para ser feito indiscriminadamente, porque ele só vai encarecer e não vai trazer, ajudar-nos no diagnóstico e tratamento, mas em casos precisos ele é muito importante. Na verdade, não existia no SUS, mas começou-se a fazer agora esse exame no SUS. É importante, bem indicado esse exame, então esse exame é importante. Em questão ao tratamento SUS, eu acho que nós temos deficiência, como em todos os lugares tem deficiência no tratamento, mas o tratamento oncológico nos pacientes de câncer, no país hoje é muito bom, é um dos melhores do mundo em termos de tratamento. Claro que ainda precisa aprimorar, claro que nós precisamos melhorar as coisas. Muitos dos medicamentos que a gente não consegue fazer pelo SUS, que são importantes no tratamento de câncer, estão sendo incorporados ao tratamento. Esse próprio exemplo do linfoma aí, tem um tipo de medicamento que é o imatinib, que é um medicamento que é aquele chamado drogas-alvo, que ele vai só e ataca a célula, é chamado medicamento inteligente. Logicamente, por ser uma coisa de ponta, ele é muito caro, mas já foi incorporado ao SUS em alguns linfomas. Nós precisamos incorporar em outros para melhorar o nosso tratamento do SUS, mas eu acho que o tratamento do SUS, ele na parte oncológica, eu não vou falar em outras áreas, porque a gente não mexe nessas áreas, mas é muito bom. E eu acho que a tendência é melhorar mais ainda. Espero que nós consigamos melhorar. Existem muitos profissionais, tanto hematologistas como oncologistas, que têm se dedicado a isso, quer dizer, cresceu nos últimos anos o número de estudantes que se destinam a essas áreas? Houve um crescimento pela própria demanda dos serviços, né? Nós sabemos que antigamente esse serviço era muito centralizado nos grandes centros, hoje estão mais regionalizados. Se vê que hoje aqui no sul de Minas, por exemplo, nós temos um serviço em Poços, nós temos um serviço Alfenas, temos um serviço em Pouso Alegre, temos um serviço em Varginha, temos um em Passos.
Quer dizer, então melhorou muito essa rede de tratamento. Então, os profissionais também estão aumentando. Eu acho que existe esse número. Ainda não é um número, acho que, suficiente para o tratamento, mas eu acho que a tendência é melhorar. Sabido que, à medida que se melhora nos diagnósticos, mais casos nós vamos ter, né? Mais tratamento precisa ser feito. É hora de um novo intervalo e se você quiser fazer uma pergunta, aproveite 3721-6955, 3721-6955. Na internet, o endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, já está feita a publicação. Voltamos já já. A sustentabilidade é a palavra de ordem e a economia nos materiais usados nas obras vem junto. Não desperdice ferro e aço na sua construção. Conheça os produtos e serviços da Pamafer. O aço com padrão internacional de qualidade da ArcelorMittal. E o corte dobra da Pamafer, que oferece uma economia de cerca de 20% na sua obra. Você economiza nas compras de materiais e com os pedreiros. Produza mais com menos tempo e menos dinheiro com a Pamafer. 37141230. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu tô falando do café Evoluto. O café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É cultivado com dedicação por quem realmente entende de café. E produzido com o mais alto padrão de qualidade. Descubra você também o sabor do café Evoluto. Café Evoluto, o café gostoso por natureza. Faça parte da melhor instituição de ensino do Brasil, com reconhecimento nacional e internacional. A Conexão FGV possui cursos presenciais de MBA em Gestão Empresarial e MBA em Gerenciamento de Projetos. Ou venha iniciar sua pós-graduação em Administração. Para soluções empresariais, conheça os cursos rápidos do CADEMP, credenciados e certificados pela FGV. Aproveite, já estão abertas as inscrições. Ligue 3722-9150 ou acesse www.conexão.com. Conexão FGV. Referência para a sua carreira, referência para a sua vida. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Atenção! Chegou a Brita Caldas, rachão, pedra brita e areia artificial. Com o produto Brita Caldas, você pode economizar até 20% na construção civil e pavimentação asfáltica e concreto. A areia artificial é uma areia ecologicamente correta, pois não contém impurezas.
com uma granulometria constante, evita sobras na obra e principalmente não degrada o meio ambiente. Brita Caldas é mais um produto de qualidade da mineração Curimbaba. No mês dos pais, aproveite a grande promoção de ferramentas na Carneiro Casa e Construção. Furadeira Black & Decker com maleta alumínio, R$ 159,90. Serra Mármore Devalt, R$ 249,00. Betoneira Fischer, 130 litros com motor, R$ 1.099. E não perca o grande cestão de ferramentas Tramontina, a partir de R$ 9,99 cada. Tudo em até 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. 35 anos atuando como referência no mercado, a Sanvel é reconhecida por sua agilidade, personalização e excelência, aliando vários diferenciais que resultam em produtos e designs arrojados, com os melhores preços do mercado, inclusos numa infinita variedade de linhas e modelos que reúnem ótimos acabamentos, muito conforto e, é claro, precisão. Tudo garantido por máquinas de última tecnologia que fortalecem ainda mais a qualidade Sanvel. Estamos em Poços de Caldas e Pouso Alegre. Aguardamos a sua visita. Até lá! Chegou o novo Vivo Fixo Ilimitado Plus. Conheça e compare. Usando o 15, você fala ilimitado com qualquer celular Vivo e com qualquer telefone fixo do Brasil. Isso mesmo, agora você também pode falar ilimitado com qualquer fixo do Brasil. Tudo isso por apenas R$ 29,90 mensais. Casa do Campo. Ligue agora mesmo para 3721-3722 e peça o seu telefone. Vivo. Conectados, vivemos melhor. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, no formato ninja agora de perguntas e respostas, né? O doutor aqui está preparado. Doutor, é o seguinte, vamos falar um pouco mais de doenças relacionadas a anemias. Exato. Então, na verdade, como tratá-las, né? Isso, eu fiz meu paciente que a anemia não é uma doença, é um sintoma, né? Certo. Na verdade, ela foi desencadeada por algumas doenças. Inclusive, nós falamos de leucemias nos blocos anteriores. Certo. Também um dos sintomas seria anemia. Então, a anemia, o que é anemia? A anemia é quando a pessoa tem uma diminuição dos glóbulos vermelhos, né? Porque no sangue nós temos vermelhos, brancos e plaquetas. Então, a diminuição dos glóbulos vermelhos dá anemia. E, logicamente, nos glóbulos vermelhos, a proteína que nós temos dentro é a hemoglobina. Então, quando há uma baixa de hemoglobina, nós temos o que nós chamamos de anemia. Os sintomas relacionados à anemia, sim, é canseira, fraqueza, apatia, a falta de alimentação, a inapetência, o indivíduo fica fraco, então ele vai ficando com a pele de cor meio esbranquiçada, então a pessoa fala, nossa, que menino está branco, está anêmico. Então, procura-se um médico para ir. Aí o médico, através dos diagnósticos, vai chamar a atenção para qual o diagnóstico que levou a anemia e tratar. E antigamente os médicos, eu tirei até o óculos aqui, porque eles faziam assim na gente, né? Para ver essa... O branco aí, o vermelhinho do olho fica branco também. E na palma da mão também, quando você faz isso, fica branco a pessoa, né? Então... E aí, o porquê da necessidade do aumento de ingestão de alimentos com ferro? Isso. Um dos tipos de anemia é a anemia ferropriva. Principalmente aqueles pacientes que estão perdendo sangue. Nas mulheres, geralmente no período menstrual, em menstruações, elas perdem e entram num quadro de anemia por deficiência de ferro. Então, o tratamento aí baseia-se na alimentação mais rica em ferro e também nos compostos com ferro que o médico dá também, né? Então, esse é um tipo de anemia, mas nós temos várias anemias, inclusive anemias de doença grave, como câncer, por exemplo. E mulheres, por exemplo, com situação exatamente menstrual de grande fluxo. Isso, exatamente. Essas mulheres, a tendência de ter anemia e o tratamento é simples, aí é tentar o ginecologista diminuir o fluxo menstrual dela e o hematologista repor os componentes de ferro para tentar resolver. Doutor Maurinho, muitas empresas privadas têm feito o congelamento de sangue do cordão umbilical, como diz o doutor Fábio Zambrano, do sangue do umbigo. Bem prático. Para garantir, como se fosse bebê, né? Como se fosse uma garantia de saúde, né? Eu queria saber nos casos de câncer, assim, como é que é o comportamento disso? Na verdade foi... E aproveite, desculpe interromper, doutor, a falha dos estudos do genoma humano para o desenvolvimento de melhoria na condição de vida das pessoas. Certo.
Na verdade, o sangue do cordão, ele é uma prática usada na medicina, é uma prática usada também nos bancos de sangue de cordão para transplante de medula também, é muito usado o sangue de cordão, mas com a finalidade exclusiva de ter uma medula para um tipo de tratamento de leucemia ou de cânceres que vão fazer o transplante de medula. Mas para a própria pessoa, a quantidade é pequena e geneticamente o sangue é o mesmo. Então, se nós estamos falando de doenças genéticas, não há da gente ter um sangue para usar, a própria pessoa usar, mas continuamos acreditando que isso vai ajudar outras pessoas, isso é importante. Ele é um sangue comprometido já com a própria genética da pessoa. E de que forma a ciência hoje estuda o genoma humano visando, objetivando, curar doenças? Há alguma possibilidade de substituição do genoma de uma pessoa? Na verdade, há condições de nós alterarmos algumas coisas no genoma. Não a substituição? Não a substituição do genoma em si, eu acho que a gente não sei se vamos conseguir. No futuro a gente não sabe, né? Entendi. Mas hoje algumas doenças já são controladas por alterações do genoma, mas o genoma ainda tem muita coisa para ser estudado, a gente tem que esperar o futuro. Só voltando na pergunta anterior, em relação ao transplante de medula, para vocês terem uma ideia, se hoje eu precisar de um transplante de medula, tiver uma leucemia, um linfoma, precisar de um transplante de medula entre os irmãos de pai e mãe, tá? Eu tenho 25% de chance de ter um irmão compatível para medula, para transplante de medula. Então eu tenho em 4 irmãos, praticamente eu garanto 1. Se sair dos irmãos, por exemplo, se eu não tiver nenhum irmão, ao nível populacional é 1 para 100 mil. Nossa. Então, para vocês verem a dificuldade quando a pessoa não tem um irmão para um transplante. Por isso que eu volto a falar, o sangue de cordão está sendo utilizado muito nisso. Então, é importante sim o sangue de cordão para essa área aí, não para garantir para a pessoa sim. Ok. O Instituto de Oncohematologia aqui de Poços de Caldas, do qual o senhor é diretor, ele atende todos esses casos? Exatamente, atende todos os tipos de câncer, né? E, logicamente, é um instituto de convênios, né? Convênios e particulares, mas nós atendemos no SUS também. Então, nós atendemos toda essa demanda dessa cidade. Eu atendo, inclusive, aqui em Alfenas, né? Em Alfenas também, o mesmo serviço nós temos lá em Alfenas. Então, o Instituto atende todos os cânceres, mas é bom frisarmos que lá eu tenho um hematologista. Tem o Dr. Marcos, que é oncologista, e eu que é hematologista. Então, na verdade, eu atendo outros casos que não câncer. Então, quando você for pedido para ir para um hematologista, às vezes é só para tratar uma anemia, coisa simples. Então, cuidado, não chega lá já assustado, porque chega lá está escrito tratamento de câncer. Você já vai, nossa, será que eu estou com câncer? Então, eu tenho pacientes que ficam preocupados, mas vamos tranquilo, que às vezes é só uma coisa tranquila. Agora, uma pergunta em relação à mononucleose. O que é essa doença? Então, a mononucleose, antigamente é chamada doença do beijo, porque ela é um contato pessoal que dá ela, contato por vias aéreas. Então, é chamada doença do beijo. E o diagnóstico era confundido com leucemia, né? Isso, porque na verdade o que ela faz? Ela faz praticamente algumas coisas que tem na leucemia também. Aumenta os gânglios, que a leucemia também faz isso, a leucemia linfoma, nós esquecemos de falar do gânglio na leucemia também, principalmente na linfóide. Ah, sim. Né? Então tem os gânglios, a pessoa tem os gânglios, começa a ter febre, começa a ter apatia, começa a ter fraqueza, e aí isso nos casos mais graves de mononucleose, porque tem pessoas que têm mononucleose sem nenhum sintoma, só o diagnóstico no sangue é que vai dar isso. Então é uma doença que simila um pouco a leucemia, mas é muito menos grave. E é de fácil tratamento? Praticamente é uma doença viral, né? Como tem 2 vírus, o Epstein-Barr e o citomegalovírus. Esses 2, como é uma doença viral, ela só trata os sintomas, praticamente não tem tratamento, na maioria das vezes a pessoa passa bem tranquilo. Me diz uma coisa, doutor, o primeiro passo para saber se tem uma doença do sangue é fazer um exame de sangue, né? Quais são os principais, os mais comuns exames que podem auxiliar um hematologista, um oncologista a trabalharem com o sintoma, com a doença? Na verdade, do hematologista, o principal exame dele é o hemograma. Hemograma. Né? Hemograma. Todo lugar que você vai, o médico pede o hemograma. E o hematologista não tem um paciente que sai do consultório dele sem fazer o hemograma. Porque e o primeiro sinal de anomalia no hemograma, qual seria? São vários sinais, porque nós estamos falando, quando falamos em hemograma, uns falam hemograma completo, né? O hemograma já é completo, não existe a palavra completo, isso é redundante. Não existe hemograma para metade, né? Metade, não tem. Então, o hemograma, você tem série, quando você pede, vou fazer um exame de séries brancas, séries vermelhas ou plaqueta, é diferente, mas o hemograma já fala que é os 3. Então, você tem alterações nos glóbulos vermelhos, que são as anemias, e as policitemias, que no tempo nosso não vai dar para falar, mas é o contrário, aquele indivíduo que fica vermelhão de tudo, quer dizer que a hemoglobina dele aumenta da tal forma que ele vai até entupir os vasos, então ele tem que tratar também, que seria o excesso. Você tem nos glóbulos brancos
quando aumenta muito os glóbulos brancos, que é as leucemias, apesar que tem leucemia com glóbulo branco até baixo também, certo? E nos casos da leucopenia, que é a baixa mesmo dos leucócitos. São alterações que dão ali também. E nas plaquetas, a alteração, quando ela está muito alta, que é porque a medula está produzindo demais, é uma doença, que é a síndrome mieloproliferativa, que também nós não vamos falar. E no caso que ela está baixa, que dão as plaquetopenia, que todo mundo conhece, as púrpuras, né? Que dá mancha, tudo. Então são várias alterações que o hemograma ajuda o hematologista. Certo. E também os outros médicos, porque se ele está pensando na anemia, e aí ele vai encaminhar para o hematologista. E, doutor, ainda vou fazer uma pergunta aqui, dá tempo, a última, doenças relacionadas à cicatrização. Por exemplo, a pessoa diabética tem problemas relacionados a isso, né? Certo. Na verdade, a cicatrização não é muito da minha área em si. O que é mais importante seria a coagulação e às vezes dá. O que é que acontece com o diabético? Coagulação, isso. Na coagulação, por exemplo, o diabético tem umas alterações a nível de plaquetas. Porque desses produtos do sangue, dessas células do sangue, glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, a plaqueta ela está relacionada com a coagulação. Tanto ela como os fatores que são produzidos no fígado, mas que correm no sangue também. Por isso que o hematologista estuda a doença de coagulação. E no diabetes há uma alteração plaquetária, levando às vezes a sangramento, essas coisas. Muito bem. Informamos aqui que morreu na noite deste domingo, de ontem para hoje, em São Paulo, aos 86 anos, o presidente de honra do Grupo Votorantim, Antônio Hermídio de Moraes, pessoa que também teve uma participação no desenvolvimento industrial aqui em Poços de Caldas, com a implantação da CBA, e, sem dúvida nenhuma, trouxe um desenvolvimento para o município. Então, registramos aqui a morte do empresário Antônio Hermídio de Moraes. Doutor, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, a disponibilidade em nos conceder essa entrevista, falando a respeito desses importantes assuntos, e esperamos que ela seja útil para as pessoas que assistem, no sentido de estarem atentos, né? Sempre à boa saúde de todos. Então, eu desejo uma boa continuidade no seu trabalho, junto e à frente do Instituto de Oncohematologia, e nos colocamos à disposição, sempre que tiver uma novidade, vir aqui participar. Já que veio a primeira vez, volte mais. Eu que agradeço, estou à disposição, e sempre é importante a gente informar a população, para a população chegar mais perto. O mais importante de tudo é deixar essa frase: no câncer, o importante é o diagnóstico precoce. Muito bem, sem dúvida nenhuma. Quanto antes, melhor, né? Hélio, grato aí pela colaboração mais uma vez, tudo de bom, boa semana. Eu que agradeço, né, e dizer que com a vinda do Dr. Mauri, a gente já entrevistou quase a família que Barreiro inteiro, né? Faltou a baterista. Doutora Francisca, que eu tive a oportunidade de estar aqui também, né, e o Tiago, que está nos Estados Unidos, mexe com cinema, né? Só a Aninha, que é baterista, né? O dia que ela vir, vamos trazer ela. Traz ela aqui também. Eu queria mandar um grande abraço, me permita, um último abraço, um grande abraço para um amigo meu, fraterno, querido mesmo, que completou 40 anos na última sexta-feira, meu amigo Fábio Zambrano, né? Grande abraço, saúde, sucesso, felicidade, tudo de bom para você e para sua família, viu, Fábio? Grato. Eu também desejo a você uma boa semana, amanhã cedo estaremos de volta, até lá.